Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Triplo F. Eu acabei de assistir o terceiro episódio da 8ª temporada de Game of Thrones pelo HBO Go, então vocês sabem que eu assisti bem mais tarde do que todas as outras pessoas, então por isso eu estou fazendo o meu vídeo um pouquinho mais tarde do que de costume. Mas mesmo assim, vamos falar sobre o terceiro episódio da última temporada de Game of Thrones, então vamos lá. E galera, só lembrando antes de mais nada, se você ainda não é inscrito aqui no canal Triplo F, não deixe de se inscrever e acionar o sininho que me ajuda bastante. E se você curtir esse vídeo também, deixe sua curtida aqui abaixo e mesmo que você discorde de mim em alguma coisa a respeito do episódio de hoje, não precisa comentar, não precisa me xingar, não precisa dar dislike no vídeo porque as pessoas podem ter opiniões divergentes. E esse episódio, como todo mundo já esperava, teve 1h20 e foi recheado de ação do começo ao fim. Foi difícil até de respirar em alguns momentos, porque o episódio foi bastante carregado de tensão. Eu vou falar um pouquinho primeiro sobre a batalha, que foi uma batalha muito bem feita. Eu acho que a batalha ficou confusa em alguns momentos, mas eu acho que em termos de ação ela trouxe o que todo mundo esperava. A batalha, obviamente, é muito influenciada pela Batalha do Abismo de Helm, de Senhor dos Anéis, e isso até os criadores deixaram bem óbvio. Eu pretendo fazer um vídeo falando a respeito das coincidências entre essa batalha e as batalhas de Senhor dos Anéis, entre Game of Thrones em geral e as batalhas de Senhor dos Anéis, mas eu vou deixar isso para outro vídeo. No geral, a batalha correu muito bem em termos visuais, e na verdade, para falar sobre o começo da batalha, eu tenho que falar primeiro sobre a Melisandre, que ela volta. Ela aparece aleatoriamente ali no campo de batalha, como muitas pessoas já esperavam e como ela mesma já tinha previsto que ela iria retornar antes da batalha final, antes do duelo final com o Rei da Noite. E ela faz os poderes ali que todas as espadas dos Dothraki se acendem e os Dothraki vão em direção ao Exército da Noite e todos eles desaparecem instantaneamente, eles são mortos ali instantaneamente numa nuvem que surge, numa nuvem de neve ali que surge, e todos eles são dizimados. E eles aparentemente nesse momento se juntam ao Exército da Noite, com exceção do Fantasma, que vai para a batalha junto com todo mundo e não retorna, mas logo depois disso a gente vê finalmente o combate entre o exército e os guerreiros que estão defendendo os portões de Winterfell. Eu particularmente não concordei desde o episódio passado com o fato deles deixarem o exército fora do castelo de Winterfell, porque eu acho que do lado de dentro eles seriam muito mais úteis defendendo a muralha e matando os zumbis que tentassem subir na muralha, ao invés de estar ali no meio do campo de batalha sofrendo daquela invasão enorme. Mas de qualquer forma, essa foi a estratégia que eles tomaram e considerando isso, eu acho que tudo rolou de uma forma extremamente tensa. Eles tiveram dificuldades em acender a trincheira que eles tinham deixado porque os dragões estavam perdidos ali no meio daquela névoa que o Rei da Noite criou e a gente vê uma batalha épica entre os 3 dragões e os 3 dragões sendo guiados ali pelo Jon Snow, pela Daenerys e pelo Rei da Noite. Para mim, certamente essas foram as cenas mais bonitas que eu já vi em qualquer seriado. Depois que eles atravessam a nuvem, lembrou bastante as cenas do último filme do Como Treinar o Seu Dragão e as cenas são muito belas mesmo, a gente vê uma batalha realmente épica. E a gente vê que 2 dos dragões, o dragão que tá com o Jon Snow e o dragão do Rei da Noite, foram extremamente danificados ali durante a batalha. E a gente vê no meio dessa confusão o Rei da Noite caindo do dragão no meio do campo de batalha. E realmente por alguns instantes ela acha que derrotou o Rei da Noite, mas ele é resistente inclusive a fogo de dragão e ele consegue reviver todo o exército justamente quando Jon Snow tá indo em direção a ele. A Daenerys acaba sendo protegida pelo Jorah quando todo mundo tá atacando o dragão dela, e o Jorah acaba morrendo nessa batalha, mais ou menos como Boromir morre defendendo o Merry e o Pippin. E depois disso, como eu falei, o Rei da Noite revive todo mundo, inclusive as pessoas que estavam dentro das criptas, como muita gente já esperava que a gente ia ter esse momento de tensão ali nas criptas, onde os antigos Starks e as antigas pessoas em geral que estão mortas, que estão enterradas ali, iam voltar a viver. Então, em termos visuais, eu achei o episódio simplesmente perfeito. Eu acho que a guerra rolou muito bem, mesmo que ela tenha sido um pouco mais desorganizada do que a Batalha do Abismo de Helm, por exemplo. Eu acho que a Batalha do Abismo de Helm, a gente entendia exatamente o que estava acontecendo em qualquer momento. A gente sabia que eles estavam tentando invadir o castelo, depois que eles tinham conseguido destruir o muro, depois que eles tinham invadido o portão. Então a gente vai entendendo passo a passo
do que está acontecendo. Nessa batalha não, é um pouquinho mais caótico. E eu acho que os dragões acabam se perdendo ali naquela nuvem por muito tempo. Eles não fazem praticamente nada no decorrer da batalha toda, tanto o Jon Snow quanto a Daenerys. E a gente vê que os White Walkers que acompanham o Rei da Noite ali, que eram mais de 100 no episódio anterior, não fizeram absolutamente nada nesse episódio, eles ficaram apenas assistindo e já foram diretamente encontrar o Bran no final do episódio. Então a participação deles foi bastante limitada e eu realmente esperava um duelo entre os heróis do lado do bem, ali entre os heróis humanos e todos os White Walkers. Talvez um duelo épico ali entre vários guerreiros contra vários guerreiros, mas isso não aconteceu. E todas as armas que a gente viu que eles passaram meses ali construindo, de Dragon Glass e etc., acabaram não servindo para muita coisa se a gente considerar que eles não mataram muitos White Walkers ali na porrada no decorrer desse episódio. Na verdade, pelo que eu me lembro, eles não mataram nenhum White Walker em uma luta mano a mano. E como é comum em filmes como esse, mas que não era tão comum assim em Game of Thrones, que acabou se tornando comum nas últimas temporadas, é a gente ver os heróis em situações onde eles simplesmente não conseguiriam escapar e eles acabam escapando, como aconteceu várias vezes com o Jaime, por exemplo, nesse episódio, e vários outros personagens que a gente vê que o personagem está sendo soterrado por mortos-vivos, aí passa 2 minutos, a gente vê ele lutando normalmente, como se nada tivesse acontecido. Então, eu acho que o episódio forçou a barra em alguns momentos em manter alguns personagens vivos que, na minha opinião, deveriam ter morrido. Obviamente, ele deve cumprir um papel mais importante aí no futuro da história, mas eu acho que eles não deveriam ter exagerado tanto nas situações de perigo que esses personagens passam. E ele com a Brienne seguem quase exatamente o que o Aragorn e o Legolas fazem no filme do Abismo de Helm, como eu falei. E o Rei da Noite tá espetacular nesse episódio, o visual dele tá mais ameaçador do que nunca, desde o momento que ele tá no dragão ali sobrevoando a batalha, que a gente vê que ele tá controlando o tempo, ele tá controlando ali o clima, o que me faz crer que ele nem precisava estar ali, ele podia estar simplesmente controlando de longe e matando as pessoas em Winterfell ali de frio, mas ele se envolveu diretamente na batalha, acabou caindo no campo de batalha. E a cena mais épica do episódio é novamente quando ele revive todos os mortos. E isso me faz crer que essa batalha seria eterna, porque a gente não sabe exatamente quais são os limites do poder dele, ele pode simplesmente ficar revivendo várias e várias vezes, todo mundo que morrer ele pode ir lá e reviver, e a gente vê que nesse exato momento as pessoas que estão mortas na cripta começam a voltar à vida, criando um momento bem legal também. E eu queria falar agora mais especificamente a respeito da Arya no decorrer desse episódio. Eu acho que a Arya roubou a cena no episódio inteiro, desde a conversa no início com a Sansa, que ela manda a Sansa ficar nas criptas porque ela não vai ajudar em nada ali em cima, e ela inclusive retoma aquela frase famosa da primeira temporada para enfiar com o lado pontudo. Quando a Sansa fala que nunca usou uma arma, que nunca matou ninguém, ela dá essa explicação assim como foi dada a ela. E a gente vê um momento ali com a Sansa que lembra quase um filme de terror. Foi uma cena muito bem feita dela numa biblioteca, ali se escondendo dos monstros, se escondendo dos mortos-vivos. Eu não acho que combinou tanto assim com o clima do episódio. Eu acho que o episódio estava caótico demais, com coisas demais acontecendo, pra gente não saber exatamente como que tinha alguns zumbis ali vagando aleatoriamente pelo castelo, por que eles não estavam simplesmente atacando loucamente como todos os outros. Mas mesmo assim, a cena ficou extremamente bem feita e eu acho que levou à conclusão do episódio, porque a Arya se encontra com a Melisandre nesse momento e ela fala alguma coisa, eu não lembro exatamente porque eu acabei de assistir o episódio, eu não revi ele, obviamente, nenhuma vez, porque eu assisti pela HBO Go, e a Melisandre fala alguma coisa pra ela a respeito de matar pessoas ou seres com olhos azuis. E isso leva à resolução do episódio e praticamente a resolução da saga toda, leva praticamente a resolução de tudo que a gente estava esperando, de tudo que a gente viu até agora, que é a Arya matando o Rei da Noite. E como isso acontece? O Rei da Noite finalmente conseguiu ficar cara a cara com o Bran, ele está completamente cercado, o que eu acho que vai levantar algumas dúvidas e principalmente vai ter que ter uma explicação no próximo episódio de como a Arya conseguiu fazer isso, mas eles estão todos cercados, ele acabou de matar o Theon Greyjoy, que estava protegendo o Bran de forma bastante heróica durante o episódio inteiro, quando a Arya surge absolutamente do nada, o Rei da Noite segura ela pelo pescoço e ela solta a faca, pega com a outra mão e mata o Rei da Noite. Eu particularmente não gostei tanto assim, porque o Rei da Noite tinha acabado de resistir a fogo de dragão, tinha acabado de resistir a um monte de coisas, a uma queda gigantesca,
para morrer com uma pequena facada de Dragon Glass. Eu pelo menos acho que é Dragon Glass porque eu acho que é da arma que ela pediu para ser feita no episódio anterior. E eu particularmente não gostei muito de como essa cena foi feita, apesar de ter sido uma cena muito bonita, muito bem feita. Eu não gostei muito porque o Rei da Noite chegou e ficou encarando o Bran por um tempão, veio em câmera lenta, levou ali 3 minutos entre ele chegar até a cena e ele ir para arrancar a espada para tentar matar o Bran, até ele ser assassinado pela Arya. Então eu acho que eles acabaram enrolando demais e a cena fica um pouquinho forçada por causa disso. Se ele estava fazendo tudo aquilo, se era o grande objetivo dele matar o Bran, por que ele simplesmente não chegou lá e não matou ele logo de cara? Por que ele enrolou tanto assim? E principalmente como que a Arya conseguiu chegar até ele, considerando que todo mundo estava cercado? Será que ela usou as habilidades dela ali de trocar de rosto? Será que ela usou alguma outra habilidade? Porque simplesmente não fez sentido a geografia da cena, como que ela conseguiu pular ali no meio se estava literalmente cercado por vários White Walkers e por vários zumbis. E o que eu menos gostei nisso tudo, obviamente, foi o fato de que o Rei da Noite morrendo, todos os outros morreram. Todos os seus capangas ali, todos os White Walkers e todos os zumbis simplesmente desapareceram. Eu nunca gosto quando essa é a decisão de que você tem que matar um ser só para matar todo o exército. Eu realmente acho que foi uma saída muito fácil e que não condiz com tudo que a gente viu de Game of Thrones até hoje e me faz pensar, será que esses próximos 3 episódios vão girar somente em volta da Cersei? Vão girar somente em volta do Jon Snow e da Daenerys talvez brigando pelo poder ali e deles tentando dominar a Cersei, lembrando que talvez agora a Daenerys tenha somente um dragão para lutar, porque a gente não sabe exatamente o que aconteceu com o outro, e eu realmente acho que a batalha final da série deveria ter sido contra o Rei da Noite, porque mesmo se a gente considerar a batalha épica que a gente viu, eu acho que a resolução do personagem do Rei da Noite em específico ficou bem aquém do esperado. E a gente não chegou nem a ver uma batalha entre a Daenerys e o Rei da Noite, nem entre o Jon Snow e o Rei da Noite. Então se esse foi o final do personagem, se esse foi o final da maior ameaça de Westeros, eu realmente fiquei um pouquinho decepcionado com isso tudo. E se a gente for pensar um pouquinho mais pra frente, a Cersei obviamente tá com seu exército completo, a Cersei tá com todas as suas forças à disposição, então ela teria total capacidade de tomar o controle de Westeros, de simplesmente subir com o exército e destruir o Winterfell de vez e se consolidar como a nova rainha de uma vez por todas. Então, se isso acontecer, eu acho que vai ser o pior final de todos, eu espero que isso não aconteça, e se tiver alguma forma do Rei da Noite ainda estar vivo, para que ele tenha uma resolução um pouquinho mais épica, um pouquinho mais digna de um personagem que é uma ameaça desde a primeira cena do primeiro episódio, ele morrer simplesmente em um espaço de um episódio, eu acho que foi um pouquinho exagerado. E voltando a falar das resoluções, a expectativa era que pelo menos metade do elenco ou até mais pessoas ali morressem no decorrer desse filme, e acabou que nenhum dos personagens principais morreu. Eles mataram vários personagens B que não eram tão essenciais para a história, mas tanto Jaime, quanto Tyrion, quanto a Dany, quanto o Jon Snow, quanto a Cersei, quanto o Bran, como a Arya, como a Sansa e vários outros personagens sobreviveram e vão ter uma resolução nos próximos episódios. Então eu adorei o episódio, eu acho que foi o episódio mais bem feito da série até hoje, é mais bem feito do que inclusive vários filmes de guerra que tratam temas parecidos, mas eu ainda não estou satisfeito com a resolução dos personagens, porque eu acho que o Game of Thrones, ele não tá mais com aquela sede de sangue que ele tinha nas primeiras temporadas, e eu realmente acho que algumas mortes mais importantes deveriam ter acontecido. Pelo menos uma morte realmente importante eu acho que deveria ter acontecido, porque é a metade da temporada, é o terceiro episódio que vai dar início para a segunda metade e a resolução final do seriado. Então galera, eu pretendo, como eu falei, fazer um vídeo de análise comparando O Senhor dos Anéis com Game of Thrones, e eu vou abordar um pouquinho mais a fundo esse episódio, mas eu realmente quero saber a opinião de vocês a respeito do que aconteceu. Eu esqueci também de falar a respeito da Melisandre, que ela morre no final do episódio, como ela tinha prometido, e eu queria saber o que vocês acharam dessa resolução. Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.